e da TV Arapuã, a nutricionista doutora Paula Bacalhau. O consultório do Tribuna Livre de hoje vai falar sobre temas importantes, principalmente sobre a saúde intestinal e também de uma lei que prevê o uso do mel de abelha para as crianças aqui no estado da Paraíba. Doutora Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, você está bem? Também, graças a Deus. Tudo na paz? Tudo em paz. Para quem está em casa agora acompanhando, há um ditado que diz que você é aquilo que você come. Isso. E aquilo que você come muitas vezes é algo bem muito errado. Isso. Sobre a saúde do nosso intestino, queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de se alimentar bem e na prática do dia a dia, para quem está em casa agora tomando um cafezinho, o que é se alimentar bem? Eu imagino que, de maneira geral, as pessoas têm essa consciência do que seria uma alimentação saudável e uma alimentação não saudável. Mas não existe muito mistério. Na verdade, uma alimentação saudável é aquela onde a gente busca o consumo de alimentos propriamente ditos, nós naturais, né? Evitando, assim, os produtos industrializados. Porque os produtos industrializados, eles sim, são aqueles que trazem diversos malefícios à nossa saúde, porque eles têm muitos aditivos químicos alimentares, com função de conservante, de corante, edulcorante. E todas essas substâncias, sim, elas promovem um processo inflamatório a nível intestinal. Tem gente que pensa que se alimentar bem, se alimentar bem é coisa de rico, é só um rico que pode se alimentar bem. Mas eu vejo em algumas dietas o quanto é fácil você se alimentar bem, às vezes com um custo-benefício barato, né? Sim. Queria que a senhora desse dicas agora de alimentos que são ricos de forma nutricional e que podem ajudar com um custo-benefício para quem está em casa. Veja só, Bruno, existe esse mito de que para fazer dieta a gente precisa estar consumindo alimentos muito diferentes da nossa rotina, da nossa cultura. Só que, na verdade, o alimento básico da nossa cultura mesmo, a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Então, frutas, verduras, hortaliças, o nosso famoso cuscuz com ovo. O cuscuz, ele é um carboidrato oriundo do milho, tem inúmeras vitaminas minerais, o ovo tem a sua proteína e as frutas, verduras e hortaliças, elas precisam estar presentes em todas as refeições para que a gente possa aí ter a função dos alimentos que a gente chama de reguladores. São aqueles alimentos que nos proporcionam vitaminas, minerais, antioxidantes, água e fibras para regular o funcionamento do nosso organismo. Sobre a questão relacionada a quem tem um hábito, meu pai, por exemplo, a minha mãe, eles gozam de um hábito por conta da infância deles. Se não tiver o feijão com arroz no almoço e na janta, não é almoço e não é janta. Essa história de você comer feijão com arroz e uma proteína todo dia, isso é correto? Perfeito. Tá faltando só a saladinha aí nessa conversa. Mas é perfeito. Falta alguns aminoácidos no feijão que nós encontramos no arroz. E aí, quando nós consumimos o feijão com arroz junto, esse alimento fica mais completo. Então, o feijão, os feijões, na verdade, feijões e outros grãos como lentilha, grão de bico, ervilha e grão de soja, eles são alimentos que eles têm aminoácidos. Então, eles são representantes de proteína de origem vegetal. São extremamente excelentes para se consumir. O arroz é o nosso carboidrato que vai complementar aí essa refeição. A proteína pode ser uma carne, um peixe, um frango, às vezes um ovo, mas não pode faltar aí a saladinha, que são justamente os alimentos que vão ter os nutrientes que vão nos ajudar a regular o funcionamento do nosso organismo. Tem gente que não sabe quais são os principais alimentos mais tradicionais, o que é uma proteína, o que são os elementos ricos em carboidratos. Queria que a senhora explicasse agora para quem está em casa, de forma bem didática, o que é uma proteína, o que é um carboidrato. Tem gente que não sabe o que é isso. Pronto, o carboidrato, ele exerce uma função energética no nosso corpo, certo? Então, os carboidratos mais comuns que nós encontramos na nossa rotina, na nossa cultura, é o famoso cuscuz, é a tapioca, vem a ser o pão. As raízes e os tubérculos, como, por exemplo, inhame, macaxeira, batata doce, eles são os carboidratos. Tudo isso é carboidrato? Carboidratos. Toda raiz é considerada carboidrato? Carboidrato. Batata, inhame, macaxeira... tudo isso daí. Aí vem a questão da tapioca que a senhora falou, questão do cuscuz, por exemplo, o tipo do carboidrato do cuscuz é algo que pode ser consumido todo dia? Pode ser consumido todo dia. Obviamente, a quantidade precisa ser calculada para cada pessoa. E precisamos ter a moderação. Então, eu posso consumir todo dia, Paula? Posso. Só não posso consumir no café da manhã, no almoço e no jantar. Vamos aí fazer uma variedade, né? Quanto mais variada a nossa alimentação for, mais rica em nutrientes ela será. Do carboidrato, quais são os mais saudáveis
e alguns que são um pouco assim considerados um pouco mais agressivos para o organismo. Raízes e tubérculos, sem dúvida, são os melhores. São a inhame, a macaxeira, a batata doce. Ali, sim, com certeza são os melhores. Eles têm um teor de fibra maior, e aí eles exercem aí esse controle da velocidade e quantidade de absorção desse carboidrato no nosso organismo. Os carboidratos refinados são aqueles que passam por algum processo. Por exemplo, o milho, ele tem carboidrato, mas quando eu transformo esse milho num fubá para fazer um cuscuz, eu perco aí suas fibras, então ele se torna um carboidrato refinado. Da mesma forma, a mandioca, né? A nossa macaxeira, quando ela é transformada na goma da mandioca, ela vai perder suas fibras e aí fica sendo um carboidrato simples. Quanto à questão da proteína, o uso da proteína, por exemplo, a carne vermelha, a gente percebe que sempre nas dietas ali é uma recomendação maior para o frango e peixe. Queria que a senhora falasse um pouco também sobre a questão das proteínas. Pronto. A carne vermelha nós precisamos consumir com moderação, certo? De 1 a 3 vezes por semana é importante. Algumas pessoas optam por retirar de vez a carne vermelha. Eu não sugiro isso, até porque a carne vermelha é um alimento que ele tem uma grande quantidade de vitamina B12 e tem ferro M, um ferro que é biodisponível para o nosso organismo e é muito importante nós estarmos consumindo. Agora, nós temos aí outras proteínas com qualidades diferentes, como, por exemplo, as carnes brancas, principalmente o peixe, riquíssimo em ômega 3, e aí nós vamos estar trazendo benefícios outros para a nossa saúde. Só para a gente finalizar, eu queria que a senhora explicasse agora sobre a questão de uma lei que obriga o uso do mel de abelha na rede escolar, da merenda escolar do nosso estado. Como é que a equipe nutricional vê isso? Como é que os nutricionistas observam o uso do mel de abelha dentro do cardápio escolar do nosso estado? Veja só, o mel de abelha, ele é um alimento natural, rico em vitaminas, minerais, polióis. Eles aumentam o nosso sistema imunológico e eles trazem, o mel traz diversos benefícios à nossa saúde. Mas nós precisamos ter cuidado. Cuidado porque o mel é um alimento extremamente calórico, riquíssimo em açúcar de alto índice glicêmico, e temos aí uma obrigação de se ter um zelo com a alimentação de crianças em idade escolar, tendo em vista que uma alimentação rica em açúcares nessa idade, ela vai me favorecer que no futuro essas crianças se tornem adultos com sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças. Doutora, muito obrigado. Um grande abraço para a senhora e boa sorte, tá bom? Obrigada. Olha, são 7 horas.